Olá, todos os nossos estudantes, acadêmicos e acadêmicas do nosso Seminário Teológico Batista Renovado. É um prazer conversar com vocês por meio dessa videoaula. Nós estivemos durante um período do nosso ano letivo presencial e agora, devido a todos os transtornos da pandemia, nós estamos fazendo e realizando as transmissões e também a nossa aula online. Nós estamos tratando a respeito do tema eclesiologia. Eclesiologia será o tema, então, da nossa aula. Um tema oportuno, um tema muito interessante para nós abordarmos nesse momento. Um momento que nós estamos repensando várias maneiras de congregar, várias maneiras de estarmos próximos uns dos outros. E isso envolve, sem dúvida nenhuma, um aspecto da cristologia, da nossa liturgia, das ordenanças, da nossa comunhão e como estamos sofrendo, e como nós precisamos fazer essas alterações e mesmo assim continuamos como igreja. A disciplina de eclesiologia é uma disciplina que costuma ficar nas teologias sistemáticas quase nos últimos capítulos. Inclusive no texto que nós estaremos utilizando, Zacarias Severa, ele está ali nos últimos capítulos, nas últimas unidades, exatamente porque ele vai culminar diante de todas as pluralidades, diante de todas as circunstâncias, de todos os desdobramentos e impressões teológicas, acaba na eclesiologia tendo seu maior reflexo. As diferenças de doutrinas, as diferenças de liturgia, as diferenças de governo de igreja, as diferenças de interpretações bíblicas, tudo vai culminar na eclesiologia. A eclesiologia é a porta de entrada para nós conhecermos a doutrina de uma igreja, para nós conhecermos a história de uma igreja, para nós conhecermos os aspectos mais essenciais de uma igreja, de uma denominação. Então, é muito interessante estudarmos. Nós estaremos começando essa disciplina online, EAD, à distância, devido aos decretos aqui do município de Maringá, mas nós esperamos com grande expectativa que possamos nos encontrar no mais tardar em maio para o retorno das aulas presenciais. Então, para este momento, para estudarmos eclesiologia, eu gostaria de começar com um texto bíblico. O texto que está lá no livro de Efésios, um texto muito importante para nós, para a nossa leitura de hoje. O texto diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então perceba que esse texto de Efésios, ele é um texto que nos faz refletir sobre a unidade do corpo, a unidade da igreja. Então nós vamos tratar a respeito de aspectos da unidade da igreja, embora na minha primeira fala eu já deixei para vocês que a igreja está inserida numa pluralidade, está inserida em vários aspectos, em várias maneiras de interpretações, vários sistemas de governo, mas existe o aspecto da unidade, e é isso que o texto de Efésios, no capítulo 4, versículos 3 e 4, nos afirmam e nos informam. Então, a nossa disciplina vai estar pautada em algumas ações, em algumas áreas. E sobre essas áreas eu gostaria de mostrar para vocês exatamente neste momento. Quais são as grandes áreas da eclesiologia e que nós estaremos abordando. Nós vamos falar sobre a natureza da igreja, a organização da igreja, as funções da igreja, oficiais e o governo, ordenanças, os desafios atuais da igreja e, para concluir, nós falaremos a respeito do destino da igreja. Nós teremos aí pelo menos 6 a 7 aulas de conteúdo expositivo. Temos então de 6 a 7 aulas com conteúdo expositivo e depois teremos
avaliação. No meio do módulo também será disponibilizado o trabalho para ser realizado. Então vamos começar com esse primeiro tópico, a natureza da igreja. Uma aula hoje bem mais conceitual, vamos trabalhar com muitos conceitos hoje, 2 conceitos básicos do termo igreja, tanto o aspecto da igreja na sua espiritualidade e depois o aspecto da igreja na sua área mais prática, e nós estaremos dando desdobramentos dessas duas naturezas, ou dessa natureza da igreja que se desenvolve nesses 2 aspectos, nas próximas aulas. Hoje, nós vamos conceituar e diante desses conceitos que estaremos elaborando hoje, com certeza nós estaremos voltando novamente a essas terminologias no decorrer das nossas aulas, porque eles são as bases que sustentam a eclesiologia quando falamos de uma maneira mais geral. Essencialmente, e de forma geral, a aula de hoje resume a igreja cristã protestante, seja ela qual for a denominação, seja ela qual for a confissão de fé, seja ela qual for o aspecto litúrgico, ela resume muito bem o protestantismo cristão e a eclesiologia protestante. Nas outras aulas, nós já faremos paralelos, comparações de aspectos diferentes dentro das mais variadas formas de ser e viver a igreja. Vamos começar então com a natureza da igreja. Vamos definir. O termo igreja vem do grego eklésia, com o significado etimológico de chamados para fora. O prefixo ek, fora, e kalel, chamar. A palavra era usada nos dias de Jesus, tanto no sentido cristão quanto não cristão. No mundo grego, por exemplo, eclésia era empregada para designar uma assembleia local de pessoas convocadas para tratar de questões sociais, religiosas ou cívicas e relativas à cidade. Então, a palavra igreja, na sua terminologia original, eclésia, não é uma palavra que nasceu especificamente no contexto da igreja, no contexto cristão. Muito pelo contrário, ela foi uma palavra importada da sociedade daquela época, dos costumes, da cultura daquela época, e esta palavra recebeu um outro tratamento, um outro significado quando ela é inserida no contexto religioso, principalmente no contexto da igreja primitiva. Isso acontece com vários outros termos. O termo sarx, do grego, que Paulo fala a respeito da carne. O termo carismata, também, que tem a relação com os dons espirituais. Então, várias terminologias do grego foram importadas pelos primeiros teólogos, principalmente Paulo, Pedro, João, e deram um outro significado e uma nova aplicabilidade para o contexto da igreja. Isto acontece com o termo igreja. Podemos exemplificar este contexto com o texto de Atos capítulo 19, onde a eclésia está relacionada dentro desse capítulo de Atos 19 em 3 momentos e nenhum deles especificamente relacionado à igreja. Então, olha só, no versículo 32, havia confusão na assembleia. No versículo 39, e que a questão seria resolvida numa assembleia, né? Outra vez a eclésia. E que a assembleia, eclésia, foi desfeita. Então, perceba, dentro dessa terminologia, dentro desse termo, pode ser entendido e pode ser aplicado, de fato, para um contexto fora da igreja, fora da terminologia da igreja. Então, é uma palavra que é importada do contexto social grego daquela época, grego-romano, e a igreja acabou atribuindo esses chamados para fora para uma atribuição da própria igreja.
Vamos agora pensar um pouquinho a respeito da terminologia de eclésia com referência ao Antigo Testamento. No primeiro caso, nós temos aí Atos capítulo 7, versículo 38, que Estevão fala da eclésia do deserto, da congregação do deserto, referindo-se ao povo de Israel reunido no Monte Sinai, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 10, versículo 4. Um segundo momento que o Novo Testamento faz uma referência desse termo ao Antigo Testamento está no caso de Hebreus capítulo 2, versículo 12. Há uma citação do Salmo 22, versículo 22, em referência ao povo de Israel reunindo para louvar a Deus. É lógico que no Antigo Testamento essa palavra não existe porque é uma palavra grega. Então, quando o autor do Novo Testamento, escrevendo em grego, faz essa atribuição para o Antigo Testamento, faz essa referência para o Antigo Testamento, ele utiliza, ao invés de colocar congregação, ao invés de colocar povo, coloca o termo eclésia. Então, fazendo já uma controvérsia, uma polêmica teológica a respeito que o povo congregado por Deus no Antigo Testamento tinha aspectos deste cuidado, desse pastor de Deus, que é o pastor que cuida, e desta forma Israel simboliza aquilo que seria de fato o povo de Deus no Novo Testamento, a eclésia. Portanto, nós podemos definir a eclésia relacionada com a igreja de algumas maneiras. É interessante que a expressão eclésia relacionada ao contexto social e cívico e religioso pagão daquela época ocupa pouco espaço dentro do Novo Testamento. Contudo, existe mais de 110 referências do Novo Testamento para a eclésia no contexto de igreja cristã, no contexto do povo de Deus. Por isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão. No Novo Testamento, a palavra igreja basicamente significa a congregação, a assembleia ou a comunidade dos seguidores de Cristo. Os reformadores corretamente falaram da igreja como comunidade dos santos. E é isto. A comunidade dos que creem e que são santificados por ele. Então perceba, embora nós tenhamos muitas citações, inúmeras citações de eclésia relacionada ao contexto cívico, ainda no Novo Testamento há a defesa clara e contundente que, de fato, o termo eclésia está relacionado com a igreja, relacionado com aqueles que seguem a Cristo, que vivem a vida diante de Cristo, que vivem em comunidades. Ainda a respeito desse tema, nós podemos chegar a duas definições importantes. A primeira, a igreja como aspecto universal, a igreja de Cristo como aspecto universal, e também temos a igreja de Cristo como aspecto local. Então, nós já começamos estudando com uma definição de igreja, o que é igreja. Igreja é a congregação dos santos, é a assembleia dos santos, é o povo de Deus, hoje, o povo de Deus, neste período da graça, e este povo é estudado e é relacionado em dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto universal da igreja, o aspecto mundial, o aspecto católico, porque a palavra católico tem esse sentido de universal, esse sentido dessa abrangência em todos os locais, em todas as regiões do mundo, e também o aspecto local. Essas duas terminologias são fundamentais para compreender as próximas aulas que teremos a respeito da eclesiologia. Então vamos começar com a definição de igreja no seu aspecto universal. O organismo espiritual composto de todos os regenerados através da fé em Cristo. Vou repetir a definição de igreja no seu sentido universal. O organismo espiritual composto por todos os regenerados através da fé
em Cristo. Perceba que essa definição ela é fundamental, porque ela trata da espiritualidade da igreja. Nós não podemos, às vezes, no contexto de igreja local, de comunidade local, podemos ter 1000 pessoas lá dentro. Num culto, 1000 pessoas estão dentro de uma igreja, dentro de uma casa de oração, dentro de um templo, dentro de um ginásio. Mas não significa que essas 1000 pessoas fazem parte da Igreja Universal, da Igreja Espiritual. Somente Deus é conhecedor dos regenerados que passaram pelo processo de regeneração e dessa forma estão ligados à videira verdadeira que é Cristo. Estão ligados com o Senhor e de fato fazem parte da Igreja verdadeira, dessa Igreja espiritual. Um texto interessante para falarmos é o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e versículos 5. Essa definição ela é fundamental. Ela é fundamental por quê? Porque ela coloca luz nessa espiritualidade da igreja. A igreja em essência, nossa unidade em Cristo, a nossa unidade, não está limitada a uma carteirinha de membro, não está limitado a um costume de uma igreja, não está limitado a frequentar um dia específico, um local específico. A igreja espiritual, a igreja universal, ela está ligada espiritualmente com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhadinha para algumas características peculiares a respeito da Igreja Universal. Primeiro, não possui um líder humano. Antes de você ter um líder, antes de você ter alguém que delega algumas ações dentro do ambiente eclesiástico, você possui um líder maior e ele supera esse líder humano. Então, no sentido espiritual e universal da igreja, não possui um líder humano que nós devemos prestar todas as contas e que nós devemos ser submisso ao extremo. Não. Não se congregam em um lugar específico. Então, nesse período de quarentena que nós estamos enfrentando, nós podemos ser igreja, devemos ser igreja na nossa casa, no nosso quintal, no mais longe que a gente for, na nossa rua, no mercado. Muitos já fazem cerca de um mês que não entram num templo, que não entram na igreja para congregar, mas nem por isso deixaram de ser igreja, permanecem sendo igreja porque fazem parte da igreja espiritual. Tem Cristo como o sumo pastor. 1 Pedro, capítulo de número 5 e versículos de número 4. Então perceba que essa definição é fundamental para a compreensão desses aspectos, desses desdobramentos. Uma igreja que possui um líder e um pastor que é Cristo. Vamos para mais algumas características desta igreja espiritual. Vamos lá então. A igreja na terra, os cristãos fariam parte de um grupo local e congregados. Então, o primeiro aspecto que nós falamos foi o aspecto universal da igreja. Foi o aspecto geral dessa unidade em Cristo. Porém, nós temos um segundo aspecto, que é o aspecto do sentido local desta igreja. E essa definição cabe muito bem. Ainda na terra, os cristãos fariam parte de um grupo local e de congregados. Se nós estamos na terra, nós devemos cumprir e estarmos ligados à congregação. Alguns desdobramentos e definições importantes a respeito dessa premissa. Primeiro, esta igreja local se encontra regularmente. Não deixamos de nos reunirmos como igreja, segundo os costumes de alguns.
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, em primeiro lugar, a igreja se encontra, ela não deixa de congregar, ela está congregando, segundo a referência de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Ela se reúne para edificação. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios capítulo 4, versículo 11 e versículo de número 12. Por fim, nós temos a igreja no seu sentido local e na sua participação nas ordenanças. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, existem várias ordenanças que a igreja local participa e que a igreja local deve estar inserida, deve estar vivendo. Professor Tiago, eu fiquei um pouco confuso agora. Parece que a definição de igreja invisível, de igreja espiritual, difere muito da igreja local. Na verdade, não. Uma complementa a outra. Uma atribui e dá luz à outra. Uma ajuda a mostrar o poder da outra. Primeiro, essencialmente, nós somos igrejas espirituais. Nós somos uma igreja universal, ligados em um mundo todo. Então, antes de vir placa, antes de vir dias específicos de culto, antes de vir uma programação de culto, antes de ter a liturgia definida, antes de tudo isso, nós estamos ligados de uma maneira essencial e até mesmo bem simples. Quando eu digo simples, é porque não tem nenhum outro requisito básico, a não ser a conversão e a regeneração para estarmos ligados em Cristo Jesus. Porém, esta ligação essencial, primordial, primária, simples e verdadeira em Cristo, que nos faz igreja, que nos faz ser igreja, existe desdobramentos da igreja local. Mesmo que eu frequente uma igreja local, eu posso não ser igreja. Mesmo que eu seja um frequentador de igreja local, eu posso não ser igreja se eu não estiver ligado essencialmente em Cristo, se eu não for regenerado, se eu não estiver buscando santificação. Porém, se eu estou em Cristo, estou santificado, é natural que eu faça parte de uma igreja local que congrega, que busca edificação e que busca cumprir as ordenanças descritas na palavra de Deus. Participar de uma igreja local é quase que inevitavelmente uma ação impulsionada por estarmos ligados em Cristo. Olha só que interessante que essa definição nos ajuda esses 4 pontos que nos ajudam a classificar esta posição que estamos em Cristo. Primeiro, a igreja local é formada por pessoas que confessam sua fé em Cristo. Então, são pessoas que creem em Jesus Cristo. São pessoas que creem na revelação de Cristo nas Escrituras. A igreja local é constituída de pessoas batizadas. No texto do Evangelho, em Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz que ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo é parte fundamental da iniciação cristã. A igreja local tem uma organização. Então, embora sejam as organizações devam cumprir os papéis fundamentais aí para atender os propósitos, né, os decretos municipais, as leis municipais, estaduais, ela precisa de uma organização básica, mínima, para estar funcionando. A igreja local tem um propósito de cumprir a vontade de Deus. Então, a igreja local, ligada em Cristo, ligada ao Senhor Jesus, ela precisa cumprir esses 4 parâmetros no mínimo. E sobre eles nós vamos desdobrar mais nas próximas aulas. Já chegando para a nossa parte final da nossa aula, quero destacar para vocês
dois aspectos finais da natureza da igreja. Primeiro delas, a igreja é visível e também a igreja é invisível. Existe a igreja visível, que é a comunidade, que tem uma placa, que tem uma liturgia, que tem um costume, que tem uma ação. E existe a igreja invisível, que reflete exatamente a respeito da espiritualidade da igreja. A igreja é ligada espiritualmente e invisível. Não carregamos nenhum emblema, nenhuma marca que nos faz diferente das outras pessoas. Por isso nós somos igreja invisível. Mas espiritualmente, nós estamos classificados em um outro grupo de pessoas. Aqueles que são regenerados, que passaram pela nova conversão e pelo novo nascimento, segundo os aspectos da teologia da salvação. Em segundo plano, nós também temos a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é aquela que milita nesta terra, aquela que está lutando para se santificar, para buscar fazer a vontade de Deus e buscar a conversão de mais pessoas. E por fim, a igreja triunfante é aquela que superou as dores desse mundo e hoje estão vivendo na glória com Deus. Hoje nós fazemos parte da igreja militante, estamos lutando. Daqui a algum tempo nós estaremos fazendo parte da igreja triunfante, onde nós estaremos no descanso de Deus, esperando a volta completa de Cristo, a volta dele para buscar a sua igreja, aqueles que estiverem aqui, ou se nós formos a geração do arrebatamento, nós seremos transladados e seremos igreja militante e passaremos a ser a igreja que vai triunfar com Cristo. Essa foi a nossa primeira aula de eclesiologia. Conceituamos igreja, classificamos igreja espiritual e igreja na sua parte mais prática, na igreja local, igreja universal e igreja local. E na semana que vem nós vamos continuar agora falando a respeito de alguns pontos específicos da eclesiologia e da doutrina que envolve as nossas igrejas. Eu espero que você tenha uma ótima semana e precisando, entre em contato comigo ali no WhatsApp, pode mandar a sua mensagem, acompanhe pelos slides e tenha certeza que Deus está cuidando da sua família e de você também. Um abraço, que Deus te abençoe e até mais.